Silvia, desculpa o atraso. Gente, Sem desculpa o atraso. problemas. Olha, a gente trocou a internet aqui de casa porque estava tendo problema, botou uma outra empresa que prometeu mundos e fundos, deu mais mega, mais giga, sei lá. E pelo jeito não funcionou, Assim, não. será que fica bom? Tá Tá bom. bom assim, né? Eu acho que tá virado só. Você vai ter que tentar deixar de Você pé. quer já na vertical? Ou na vertical. Isso, agora você endireitou na imagem. Vou fazer uma abertura aqui oficial, Silvia, que a gente costuma Tá fazer, tá? ok. Boa noite a todos e todas. Eu sou o João Batista, gerente do Educativo. Peço desculpas pelo atraso mais uma vez, tá? A culpa não é minha, é culpa da tecnologia. Essa live integra o projeto Mas MT em Casa, uma programação desenvolvida pelo Museu de Arte Sacra, devido a esse período de isolamento, distanciamento social, né, provocado aí pela pandemia. O museu é um aparelho cultural do Governo do Estado, uma das unidades museológicas da CECEL, Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, que é administrado por termo de parceria pela organização social Ação Cultural. Todos os convidados que participam das lives são voluntários, como a Silvia, que está aqui gentilmente, né, aceitou o nosso convite. A gente geralmente faz 1 hora de live e, se precisar, a gente volta, porque o Instagram só deixa o limite, Silvia, do Instagram é 1 hora. E Uhum. aí, a depender de se tiver perguntas, se tiver mais coisas para falar, a gente volta numa segunda etapa, tá? A Tá. Silvia, gente, Silvia Aragão, ela é graduada em museologia pela Universidade da Bahia, baiana. Falando disso, seja bem-vinda a Cuiabá, sei que você já está aqui há 6 anos, Obrigada. por aí. Mas mais uma vez, seja bem-vinda. Com habilitação em museus de arte e de história, ela é técnica administrativa, museóloga concursada lotada no Museu de Arte e Cultura Popular da Universidade Federal de Mato Grosso. Possui experiência em montagem de exposição, com ênfase na elaboração de textos, expográficos, higienização de acervos em papel e ação cultural e educativa em museus, e veio aqui para falar sobre o MACP, né, no contexto da cidade, e a experiência que ela está tendo nesse museu tão importante para nós e para os estudantes, né, para a juventude de Mato Grosso, que fica ali transitando Uhum. dentro da universidade e nos arredores também. Boa noite, Silvia. Boa noite. Obrigada pelo convite. Então, eu vou falar um pouco sobre o MACP, um pouco da estrutura organizacional do museu, e aí depois, assim, se alguém tiver alguma pergunta, aí a gente vai complementando. Pode ser assim? Pode, pode, pode. Fique à Precisa vontade. do fone ou dá para ouvir direitinho, assim Dá para mesmo? ouvir. Se você estiver ouvindo, tá tranquilo. Não, eu estou ouvindo tranquilo. Ah, Então, então tá ótimo. o Museu de Arte e de Cultura Popular, o MACP, né? Ele foi criado em 1974, em janeiro de 1974, dentro da estrutura da Universidade Federal de Mato Grosso. O MACP ele é administrativamente vinculado à Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência e ele surgiu no âmbito de um projeto que é o projeto CIAP, que era um Centro de Informações e Artes Plásticas. Na época, esse CIAP ele começou a ser vinculado em 1973, um ano antes, mais ou menos, do surgimento do MACP. E ele tinha como objetivo a atualização dentro da questão das artes plásticas aqui dentro do Estado. Ele era formado por servidores da própria UFMT, que formou uma assessoria técnica justamente de pesquisa. Esse projeto CIAP ele também deu origem a outros elementos, outros órgãos suplementares da universidade, né? O Cineclube Cochiponese também, que é Terezinha Arruda, também fez parte dessa iniciativa, juntamente com a Aline Figueiredo e Humberto Spíndola. A Aline Figueiredo e Humberto Spíndola, eles são os fundadores do MACP, né? E eles fizeram parte dessa iniciativa CIAP. E, assim, dentro a ideia do MACP que a Aline trabalha, ela trabalha um ambiente que seria autossustentável em pesquisa, criatividade e conhecimento. Que a Aline trabalha justamente a ideia do Museu Ação, que seria um ambiente tido como um organismo vivo, que ele pudesse justamente trazer todo esse trabalho das artes plásticas e refletisse essa proposta de um museu integrado à sociedade. Então, o MACP, ele surge
para ser, além de um museu, enquanto aquela ideia antiga de um museu enquanto espaço de poder, para ser um museu vinculado ao social, um museu vinculado à comunidade. E, assim, a proposta da Aline era que, basicamente, esse museu, ele fomentaria a criatividade local, né? A criatividade aqui em Cuiabá, onde, a partir desse fomento, as pessoas iam desejar, digamos, que enquanto o museu estivesse estimulando exposições e atividades e cursos de histórias da arte, cursos práticos na área de cerâmica, pintura, gravura, toda essa cadeia produtiva, ela ia acabar sendo autossustentável, fomentaria uma atividade econômica para os artistas e também, digamos que, abriria espaço para novos profissionais. Além disso, também ia permitir o intercâmbio de profissionais aqui da região com profissionais do Brasil como um todo, né? A concretização dessa política da Aline foi a ideia do Ateliê Livre de Artes e Ofícios, que o Ateliê Livre ele funciona juntamente com o MACP. O ateliê, ele foi um espaço que abriu para pessoas que... A ideia da Aline, ela usa a expressão, inclusive, homem do povo. O Ateliê Livre, ele permitiu, digamos que, a entrada do homem do povo na universidade. Que naquela época, por exemplo, seria complicado para pessoas de classes sociais desfavorecidas ingressar na universidade. O Ateliê Livre, ele teria essa função. Então, a Aline, você vê que, assim, a ideia da Aline, ela já discute com a proposta de criação do MACP, ela é bem pioneira no campo da museologia. Porque a Aline Figueiredo, em 74, quando ela funda o MACP, juntamente com Humberto, ela trabalha essa ideia do museu aliado à comunidade. E essa ideia de museu integral, ela é muito recente, praticamente, assim, considerando o ano 74, porque ela começou a ser discutida na Mesa Redonda de Santiago do Chile, que foi um evento onde a Unesco, né, ela convocou profissionais de museus e também profissionais das áreas de desenvolvimento econômico, sustentabilidade, para discutir os museus na América Latina. E a Mesa Redonda de Santiago do Chile ela aconteceu em 72. E a criação do MACP acontece em 74. Então a proposta do MACP é bem pioneira dentro dessa questão do museu integral, que era um museu que estaria justamente vinculado à sociedade. Não seria um museu alheio às mudanças, seria um museu que ele estaria trabalhando em prol da sociedade, tendo esse papel de resgate da memória, de resgate do passado, para justamente a construção de um presente do futuro. E era justamente romper um pouco com a ideia desse museu tradicional, enquanto um museu, enquanto espaço de poder, enquanto representante das elites, enquanto um espaço que tivesse apenas acesso da elite, para justamente trazer um museu social, um museu comprometido com questão de sustentabilidade, com a economia e também com a comunidade no qual ele está inserido, né? Um museu ativo. É justamente a ideia que a Aline traz do Museu Ação. E o MACP, ele configura-se justamente enquanto esse elemento de órgão suplementar da UFMT e ele surge com essa ideia. Deixa eu falar um pouquinho da missão do MACP, que está presente no nosso plano museológico. O MACP ele tem enquanto missão a preservação, a pesquisa e a comunicação das artes plásticas mato-grossenses, bem como a manifestação da cultura popular e a projeção desta nas expressões do Centro-Oeste e também em âmbito nacional. Enquanto visão, o MACP ele procura-se ser uma referência para os estudos de artes plásticas aqui no Centro-Oeste, de modo que ele projete os artistas locais no cenário nacional e também internacional. Para as próximas ações do MACP que foram linkadas enquanto prioridade, a gente está desenvolvendo um programa de acervos e pesquisa, que é basicamente o que eu estou à frente, né? Tenho trabalhado nele, que é basicamente ele vai centrar, no caso, na documentação do museu. Atualmente, o MACP ele tem um processo de inventário, que inclusive é um inventário que
também está com as diretrizes do setor de museologias, né, de tornar público, mas ele é público através de um livro, que é o livro Animação Cultural, que foi lançado pela Aline Figueiredo também. E esse livro é o inventário do museu, com todas as obras até aquele momento que foram catalogadas e foram inventariadas e linkadas nesse livro. A ideia atual do processo de documentação é justamente a gente ampliar esse inventário e fazer de fato uma documentação pautada pelos critérios da museologia e da gestão documental. Então, a gente vai partir desse inventário que existe hoje do MACP. Vamos fazer, primeiramente, o processo de higienização, arrolamento dessas obras, identificação e arrolamento dessas obras, para uma futura, para depois a gente fotografar, inserir em um banco de dados e, a partir disso, iniciar as pesquisas em cima do acervo do MACP, né? Já existem pesquisas que serão linkadas, serão relacionadas e iniciar novas pesquisas. Esse projeto ele também prevê a organização da reserva técnica. Não vai ser um projeto arquitetônico ainda da reserva técnica, mas é um projeto de adequação e melhoria, né? O ponto principal que a gente procura é a questão da estruturação da reserva em 3 pontos, em 3 ambientes, que é a sala onde o acervo de fato vai ficar guardado, uma sala de quarentena e uma sala para pesquisa, né? Porque, assim, esses 3 ambientes, basicamente, a sala do acervo vai ser onde o acervo vai ficar salvaguardado, onde terão os trainéis, e a sala de quarentena é aquele espaço que, quando, por exemplo, a obra sai para exposição, seja no próprio museu ou seja emprestada para uma instituição parceira, ela volta para essa sala de quarentena, passa lá esse período para justamente a gente observar se ela vai manifestar cupim ou qualquer outro inseto que possa causar, que possa deteriorar o acervo. E a sala de pesquisa é justamente para a gente dar suporte a pesquisadores que sejam da própria universidade, né, da UFMT, tanto de graduação quanto pós-graduação, mestrado, doutorado, ou mesmo instituições parceiras e pesquisadores externos. Essa sala de pesquisa também configura-se como uma sala de trabalho, porque a partir do momento que a gente também pode trabalhar dentro do espaço da reserva, não precisa ficar retirando a obra da reserva técnica para, por exemplo, levar para o salão de exposição ou para um setor administrativo para executar funções, por exemplo, como higienização, porque esse transporte ele pode significar, sim, causar algum dano, né, à obra, algum dano físico, e a estruturação da reserva basicamente compreende em pequenas melhorias nessa primeira etapa, porque uma obra mais profunda agora não caberia, porque existe já um outro projeto arquitetônico que o MACP tem que o MACP está tentando angariar recursos, né, para executar, que é o projeto do anexo do museu, que será um espaço onde a gente vai expor o acervo do MACP, que hoje está todo em reserva técnica, né? Basicamente a sua totalidade está em reserva técnica. Alguns estão distribuídos na reitoria da UFMT e outros também no gabinete da Pró-Reitoria, no caso da Procev. E esse anexo do MACP ele vai trazer basicamente as principais obras que estão em reserva, de modo que a gente consiga Fazer uma exposição fazer uma permanente? narrativa. Oi. É uma exposição permanente nesse anexo? Sim, uma exposição de longa duração, que a gente vai fazer a narrativa. A ideia é fazer a narrativa sobre as artes plásticas em Cuiabá e basicamente vai destacar os principais artistas envolvidos e vai fazer essa trajetória, digamos, também histórica, né? Então, essa exposição ela vai ser de longa duração, porém, mesmo sendo a exposição de longa duração, as obras elas terão um período que elas serão trocadas, porque o acervo do MACP ele compreende mais de 370 obras. Então, a ideia é que haja um rodízio para que todas as obras fiquem expostas também em longa duração. E o salão atual ele ficaria para essas exposições de curta, que são mais para mostrar trabalhos recentes dos artistas aqui em Cuiabá. Por curiosidade, vai ser onde esse anexo ali? O anexo vai ser profundo?
Não, na lateral, onde hoje tem um espaço de estacionamento. Não sei se Ah, sim. no Centro Cultural você tem o MACP, o auditório, Uhum. tem aquele saguão. Você descendo a Sim, escada, tem logo aquela lateral, sim, aquele espaço antes de chegar nos blocos. sim, sei. Ah, Então, legal. Vai puxar então fazer um seria isso. puxadinho ali. Isso. Legal. O projeto é do professor Porto Carreiro, né? Que ele é professor da UFMT, arquiteto, o projeto arquitetônico é dele. E Maravilhoso. sim, o projeto ele compreende as questões de conforto ambiental, de eficiência energética também. E se de fato o anexo conseguir sair, esse projeto também significa uma requalificação das instalações atuais do museu, né? Como os banheiros, por exemplo, o nosso banheiro ele não é acessível para a PNE. Atualmente, assim, o Centro Cultural tem um banheiro acessível para a PNE, que funciona no auditório, que não é tão distante do museu, então o deslocamento é possível. Mas, assim, significaria uma requalificação das instalações atuais, né? O, tanto do banheiro quanto do salão atual de exposições que nós temos, né? Que é um salão grande, mas ainda assim ele tem algumas questões a serem resolvidas, principalmente do sistema de refrigeração, que não é um sistema central, e também da questão da iluminação. Legal. Só queria dizer, contar um pouco, né, que eu sou cria aí da UFMT, tem algumas histórias, né? Essa luta pelo anexo me faz lembrar da luta pela essa última construção, que foi o... Ai, meu Deus, isso que você falou, reserva técnica, por exemplo, não tinha, né? Aí fizeram a reserva técnica, o museu também, Rondon também não tinha reserva técnica também, acho que foi nos anos 2000 que as duas foram construídas. E parece que lidar com o museu sempre tem um pouco disso, né? A gente está sempre tendo que resolver É, esses problemas. sim, porque museus, basicamente, quando eu. Não existia aqui no Brasil, pelo menos, uma ideia assim de se criar espaços para museus. Os museus no Brasil muitos são adaptados, né? Apesar que o MACP ele foi criado já com a ideia de ser museu, tanto que tem o espaço da reserva técnica garantido, mas historicamente no Brasil como um todo são espaços adaptados, geralmente casarões antigos que foram adaptados e utilizados como espaços de museu, né? Espaços museológicos. E o MACP, apesar de já ter sido criado para museu, na época como estamos dentro da estrutura da universidade, muitas vezes a gente tem que se adaptar às questões da universidade. Então, o orçamento do MACP também está dentro da universidade. Basicamente, o orçamento, quando ele vem, né, para a cultura, ele já vem para a gente fatiar entre as diversas supervisões que compõem a Proceve. E essas questões de obras estruturais, elas têm que ser estudadas com muita antecedência para entrar, inclusive, nos planos diretores e serem discutidas nas entidades, nos conselhos superiores da universidade. Então, Uhum. o MACP, esse projeto do anexo, inclusive, ele meio que corre paralelo. Ele é óbvio que ele vai ter que passar pelos conselhos superiores da UFMT, mas o financiamento dele está sendo buscado através de parcerias. Sim. E outra coisa que eu queria dizer é que a função, né, o objetivo do museu foi cumprido lindamente, principalmente na década de 80. O movimento que a gente teve artístico foi basicamente gestado, né, e irradiado aí pelo Ateliê Livre e também pelo museu, né? Todos Sim, os, todos os artistas hoje reconhecidos, né? Todos eles são cria aí dessa ideia da Aline maravilhosa. E funcionou, deu certo, né? De alguma maneira, as artes plásticas mato-grossenses existem por conta dessa iniciativa. Isso é bastante interessante. sim, o Sebastião Silva ele acabou de fazer a exposição, né, o Fogo Cerrado, que inclusive a Aline classificou, né, como um divisor de águas na carreira dele, porque ele vinha de uma de um trabalho artístico que era mais conhecido, por exemplo, como regionalista, né?
algumas pessoas identificavam com isso, e ele vem para um trabalho que ele se envolve basicamente nessas questões, que é justamente a proposta do Museu Ação, né, de estar andando lado a lado com a sociedade. Então, ele vem questionar justamente a questão da degradação do meio ambiente, né? Que é justamente a degradação do Cerrado e da Amazônia. E o Sebastião Silva é fruto dos Meninos do Pedregal, né? Que é um grupo de artistas Uhum. que justamente cresceram e aprenderam justamente o ofício de artista no Ateliê Livre do MACP, né? Que já teve a Dalva de Barros à frente e que por um longo período ficou com o Nilson Pimenta enquanto responsável, enquanto artista responsável. Sim. Hoje, o MACP continua essa ideia do ateliê, mas com um formato diferente, que é o formato das residências. Assim, desde que eu estou no MACP, a primeira residência foi com a Zaine Bruckmeier, que foi em 2018. A Zaine, ela é uma artista, ela é cuiabana, porém ela mora na Alemanha e ela estuda artes plásticas na Alemanha. E ela fez um projeto dela de conclusão do curso, inclusive que ela levou para o mestrado, que foi vivenciar algumas cidades ao redor do mundo e fazer pintura dessas cidades, né? Todas as impressões que ela tinha, um trabalho um tanto quanto inspirado nos impressionistas. E em Cuiabá, quando ela veio fazer esse trabalho, ela justamente ficou esse período de desenvolvimento da proposta no ateliê do MACP. E agora o MACP está com a residência, né, que é a Casa Corpo, que é tocada pela artista Ruth Albernaz. Então, o espaço, além de servir para essa questão da questão do ofício, do saber fazer artístico também, a Ruth, ela propicia debates sobre a questão das artes plásticas, sobre estética, sobre a sociedade de um modo geral, também tem uma vertente com a poesia, Acho que inclusive incorpora dentro. novas linguagens também, né? Parece que arte Sim, intervenção, arte ambiental. sim, inclusive com estudantes da própria UFMT também participando. Então, a proposta do ateliê tem funcionado de uma forma interessante e porque nós perdemos, né, quando o Nilson Pimenta se aposentou. Então, ele aposentou, ele veio a falecer, mas primeiro ele aposentou, né, da universidade. Entendi. E agora as expectativas com a nova escola, o museu. Como é que você lê, assim, a gente tem um histórico, né, na década de Sim, 80, né, a gente teve esse boom, né, essa importância, esse acontecimento que foi o Ateliê Livre, que foi o museu. Aí eu estudei aí nos anos 2000 e a gente ia no museu, tinha exposições, mas teve um período que a gente sentia que tinha pouca efervescência, né? Até fiz parte de uma organização estudantil que fazia eventos e a gente acabou ocupando uma sala aí no Centro Cultural para poder fazer evento aí. A gente fez várias coisas assim para movimentar mesmo, porque o Centro Cultural passou por um período de isolamento social, basicamente, né? As pessoas não passavam elas só passavam pelo Centro Cultural, elas não sentavam, não pensavam no Centro Cultural, por exemplo, como um aparelho para fazer reuniões, para fazer nada. E aí tem todos esses processos. Agora, como é que você encara esses espaços todos, além do museu, o Centro Cultural, como é que está acontecendo essa relação o do Centro envolvimento da sociedade Cultural, com o espaço? o Centro Cultural, você falou que as pessoas passavam. A verdade é que muitas pessoas ainda também elas não se dão conta, né, da questão do Centro Cultural em si, dali ter o museu. Quando teve o projeto Percurso, né, que a Ana Rua fez a pintura da fachada do MACP, que foi justamente comemoração aos 40 anos do museu, a pintura da fachada do MACP já trouxe um olhar diferenciado para aquele espaço, né? Então as pessoas passaram a entender melhor o museu. Inclusive, dentro da proposta que eu estava conversando, por exemplo, na fachada do MACP existe a sigla MACP, MACP.
que as pessoas não identificam, que é o Museu de Arte e de Cultura Popular. Então, eu estava, inclusive, conversando com colegas que havia essa necessidade da gente colocar logo abaixo da sigla Museu de Arte e de Cultura Popular. Porque o que Uhum. para a gente é óbvio, por transeunte, para as pessoas que estão circulando naquela região, não é. Inclusive para estudantes. Até hoje a gente recebe estudantes da UFMT que não identificam o MACP, não identificam a Procev, ou que identifica as supervisões de uma maneira isolada. Então, identificam que ali funciona o coral, porque o coral universitário atrai, né, um público grande, identifica ali o cineclube, mas muitas vezes não consegue associar que isso é uma iniciativa conjunta, né, que todas essas supervisões, todas essas iniciativas fazem parte da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência. Então, esse ainda é um desafio que eu, no meu entendimento, né, para a Procev, para a Pró-Reitoria, para principalmente para a equipe de comunicação da Procev e também da universidade, que ainda nós ainda temos que suprir, porque do ponto de vista assim das pessoas identificarem com facilidade aquele espaço enquanto um ambiente cultural, enquanto um ambiente que elas podem inclusive estar ali, um ambiente de vivência, ainda existe uma dificuldade. Causou. Deixa eu te falar, tem um desafio aí também, que é a questão do público ser sazonal, né? Então, Sim. parece que precisa de um trabalho contínuo, porque à medida que você esclarece uma população, essa população sai, entra uma nova população, estou falando da relação com o público interno, né? E Uhum. aí parece que é necessário uma iniciativa contínua, né? É, De esclarecimento, de descoberta e redescoberta do espaço, né? assim, museu sempre trabalha com a questão da formação de público. E quando a gente basicamente pensa em formação de público, pensa assim, em ações ainda para jovens, crianças e jovens, né? Que a gente precisa já estimular o gosto nessa primeira fase. Então, além do. Porque eu creio que o MACP já tem um público estabelecido, que é o público, as pessoas, artistas plásticos, produtores culturais, curadores. Essas pessoas estão sempre estão sempre nas aberturas de exposição, estão sempre nas atividades. O MACP já tem um público cativo. Então, a gente tem que pensar nessa questão de formar novos públicos, né? Trabalhar com crianças, trabalhar com adolescentes. Então, inclusive, eu tenho propostas de fazer cursos de artes, no caso, na parte prática e também teórica, para justamente tentar pegar crianças, né? Vamos começar a trazer crianças, porque são crianças que despertam justamente o gosto, né? Quem sabe a gente pode, por exemplo, despertar já nessas crianças o interesse pelo fazer artístico. Eu quis ser museóloga visitando exposições, né? Então foi assim que eu tive conhecimento de museus e tal. Não sabia ainda assim sobre museologia, sobre museus e tal, mas eu tive a oportunidade de visitar uma exposição que foi aquela História em Quadrões do Maurício de Souza. Foi a primeira exposição que eu fui visitar. Na verdade, eu já ia para museus quando eu era criança, mas ainda assim, o que me despertou interesse em museus de um modo geral foi essa exposição. Além do fato de meus professores na escola sempre estimularem, né? Minha professora de história sempre dava ponto extra para quem visitava a exposição e fazia lá uma resenha, um resumo sobre o que foi aprendido naquela exposição. Então, a ideia, dentro das ações de ação educativa do MAC, eu linkei e vinculei um curso para crianças, justamente a partir de 8, 10 anos, que já possa ter um entendimento, que possa manusear alguns objetos, alguma tesoura, assim, né? Então, justamente nessa ideia de formação de público. Para os estudantes da UFMT, a ideia é sempre de estar divulgando. A gente fez uma conta no Instagram, a conta do Instagram do MACP, ela é recente,
Agora, a Coordenação de Cultura também lançou a plataforma Cultura e Vivência, né? Onde reúne todas as ações da cultura e vivência. Então, a ideia ainda com os estudantes da UFMT é estar divulgando e estar colocando o MACP enquanto um espaço de pesquisa. Em 2018, acho que foi 2018, nós abrimos um museu para duas ações de estudantes, foram estudantes de pós-graduação. Eles fizeram o trabalho de conclusão deles, eles fizeram a apresentação no MACP. Uma foi sobre o João Sebastião, que trabalhou uma obra, e uma outra estudante trabalhou a questão de um museu sensorial. Então, para a abordagem com os estudantes da UFMT, é pensar justamente o museu enquanto um espaço de pesquisa, né? Que a gente possa estar divulgando a potencialidade do nosso acervo para justamente despertar neles esse interesse em pesquisar o acervo do MAC, em expor também seus trabalhos, né? Existe uma faculdade de artes, de comunicação e artes na UFMT, dentro da estrutura da UFMT, e tem projetos muito bons, então a gente também colocar o espaço do museu para esses projetos. A ideia é basicamente essa, dentro do projeto de ação educativa e cultural do MAC. Entendi. Tem uma pergunta aqui, se alguém perguntou, foi uma hora que você estava falando sobre o acervo, alguém perguntou se tem alguma coisa digitalizada já. Se não me Sim, engano, ontem a gente teve a presença da professora. Ai, meu Deus, como que eu esqueço? eu também esqueci. Ah, pois Ludmila Brandão, e ela fez um trabalho aí, né? Parece que Sim. ela chegou uma das questões era digitalizar alguns trabalhos, algumas partes do acervo, se não me engano. Sim, o projeto da professora Ludmila, o Visual Virtual, eles Isso. digitalizaram, fotografaram obras do acervo do Hum, MACP. Entretanto, o da professora Ludmila não tem obras só do MACP. Tem obras entendi. de artes plásticas de outros que estão resguardadas, salvaguardadas por outras instituições e também, se eu não me engano, de particulares. Eu não tenho certeza de particulares, mas são, por exemplo, do acervo da própria Secretaria de Cultura aí, do estado de Mato Grosso. Tem. Do MACP em si, existe a plataforma Cultura e Vivência, que nessa plataforma a gente tem algumas obras do acervo, não todas, mas temos um exemplar, um quantitativo grande que está lá disponível. Aí a pessoa que no caso perguntou, ela pode acessar, jogar lá no Google plataforma Cultura e Vivência e no espaço do museu, no sítio do museu, e lá vai ter as obras, inclusive com informações técnicas, né? O título da obra, o artista, a dimensão, a técnica, tem essas informações básicas. Com o projeto de documentação, isso vai ser ampliado, porque a ideia é que justamente todo o acervo do museu ele esteja disponível para o público e também para pesquisadores. Mas esse projeto de documentação do MACP, ele ainda está no início, e pode ser Uhum. que leve um período, né, até esse acervo tá disponível em sua totalidade. Mas, caso as pessoas tenham interesse também, elas podem entrar em contato com o museu, né, através tanto do Instagram quanto do e-mail do MACP e telefone, que também o que a gente não tiver, essa demanda que é gerada já é também já estimula que a gente também vá se atualizando, né? Então nada impede que, por exemplo, uma obra que ainda não esteja digitalizada, a gente possa fazer esse trabalho para justamente colocá-la à disposição do público. Isso, por exemplo, no caso de alguém precisar para fazer uma pesquisa, né? Sim, como sempre acontece, né? Recentemente, uma professora precisou de uma obra que ela não estava digitalizada no formato que ela queria, que inclusive foi uma obra do Benedito Nunes. Ai, meu Deus. Desculpa, tá Precisou dessa travando, obra para mas eu acho que a culpa é da minha internet. Eu vou só ligar aqui o meu celular, porque como eu estava preparada para fazer pelo Computador. computador, tá meio que descarregando. Espero que dê tudo certo aqui.
Eu tô aqui tô vivendo de internet 3G, porque caiu completamente a internet da casa, então pode ser que trave ou pode ser que caia, viu, gente? Não tem jeito essas empresas, não tem. A minha também tava ruim no computador, mas até que deu uma melhoradinha. Legal. Então, como você ia falando, você tava terminando de falar sobre essa questão do. É, mas Aí eu tenho. eu ia perguntar sobre a questão do acervo que tem lá virtual. Eu ia entrar aqui no sítio que você sugeriu, Ah, mas cultura sem e internet. vivência. Cultura e vivência. As pessoas podem baixar as imagens, essas coisas. Tem alguns museus que estão disponibilizando, né, acervo digitalizado para isso, para as pessoas baixarem, imprimirem, se quiserem, tudo mais. É, mas geralmente os que são disponibilizados são aquelas obras que já entraram em domínio público. Ah, entendi. Porque tem a questão do direito Aí não. autoral, né? Porque o artista ele nunca perde o direito sobre a obra. Então, o MACP, pelo menos a gente não disponibiliza para ninguém baixar em alta resolução, porque tem a questão do direito autoral. O artista, ele, as obras, ela entram em domínio público a partir de um determinado período. As do Ah, MACP ainda não mais estão tempo, em né? domínio público, é um período bem longo. Eu não lembro agora Sim. exatamente quantos anos, mas é um período bem longo. Mais Inclusive, de a gente fez uma 100 anos. exposição. É, a gente fez uma exposição sobre saúde mental e a gente precisava de umas obras, por exemplo, que falavam muito. A pesquisa girou muito em torno de obras da Frida Kahlo e as obras da Frida Kahlo ainda não estão em domínio público. Então, a gente não poderia utilizar sem autorização. Então, não, as obras não estão disponíveis para download, porque elas não estão em domínio público. Tá. Alguém tem mais alguma pergunta? Ai, garganta inflamada. Deixa eu te fazer uma pergunta um pouco pessoal. Sim. Você é baiana, impressões sobre Cuiabá, você está com 6 anos? Sim, cheguei no final de 2014. Impressões. Eu gosto muito de ouvir as pessoas quando são de outros lugares, quando elas chegam a Cuiabá, não só a Cuiabá, mas eu acho que o olhar estrangeiro é bastante interessante, e às vezes eles veem o que a gente que mora aqui não consegue ver. E aí eu queria perguntar um pouco as suas impressões sobre a cidade. Ah, sim, para mim, no início eu tava muito empolgada, né, de vir para Cuiabá, de morar sozinha em outra cidade, que para mim tudo era uma maravilha. Depois que eu comecei a sentir falta, assim, eu acho que a vivência de Salvador, ela é muito na rua. Assim, o pessoal de Salvador não é muito caseiro de ficar em suas casas. Eu acho que lá até mesmo pelo clima. As pessoas acham que é quente tão quanto é Cuiabá, mas não é tão quente assim. Então, a gente tem a circulação daquele vento que vem do mar, né? Então, as pessoas têm a vivência muito na rua. E eu acho que Cuiabá, as pessoas aqui, elas são mais caseiras, não caseiras, mas elas são muito ligadas às suas famílias. E então eu acho que existe uma certa dificuldade assim para você penetrar alguns ambientes. E isso com o tempo, para mim, assim, eu acho que me incomodou, porque enquanto que, por exemplo, em Salvador eu fazia muita coisa na rua, então tipo, domingo era dia de ai, vamos pra rua, vamos na praça, vamos no parque. Aqui em Cuiabá havia muitas pessoas assim, se reunindo com suas famílias, em suas casas. Inclusive, uma coisa assim, as casas aqui são bem grandes, inclusive justamente eu acho que para essas reuniões, essas reuniões familiares. Aqui também tem muito espaço. Então, e em Salvador, não. Salvador, as relações se dão muito nas ruas. E eu acho. E aqui, por exemplo, como eu não tenho minha família aqui, eu senti bastante isso, assim. Não sei se eu posso estar errada, mas Mas eu acho. você não foi convidado ainda para visitar a família de Não, ninguém, já porque fui convidada. Já fui convidada. Cuiabano também recebe muito facilmente. Vira e Sim, mexe, você já está dentro da sim. família, do churrasco de família de todo Sim, mundo, já conhece sim. todo Não, mundo. eu já fui convidada, mas é porque era muito isso, assim.
eu não tinha muito hábito de frequentar a casa das pessoas em Salvador. E Sim. eu sou tímida também, né? A Viviane custou para me fazer falar aqui, porque eu sou tímida, não consigo. Então, para mim, não sei, eu fico meio desconcertada, assim. Então, eu gosto dessa questão de estar na rua, da, da gente estar nas ruas, estar nas praças, estar nos bares, assim. Apesar que aqui em Cuiabá também o pessoal é chegada no barzinho, né? Mas Aqui à noite, bar, as pessoas andam mais. Elas ficam mais na rua à noite por conta do sol, isso é à né? noite. Aqui as coisas acontecem também muito à noite, né? Porque acho que o clima propicia isso. Sim, e bar, né? Aí não tem outra coisa. Mas os parques, né? Os parques que a prefeitura fez, assim, que o estado fez, eu acho que a cidade deu um. Se você passar a noite pelos parques, você vai ver lotado, assim, com Sim, família, gente, sim. criança. Os parques permitiram isso. As feiras também, as feiras que as pessoas gostam mais de são as noturnas. Então, na prática, Cuiabano espera o sol esfriar, sabe? Já Pois ouviu falar é, disso? e esse é um problema, né? Que o MACP, por exemplo, funciona dentro daquele horário da UFMT, que é das 7 da manhã até 11h30, fecha para o almoço, reabre 1h30 até as 5h30. A vivência de Cuiabá acontece muito à noite. E o MACP funciona justamente no horário que as pessoas não estão justamente nessa questão de rua, se movimentando muito, né? E isso é um empecilho. As nossas ações, com exceção de abertura de exposições, mas basicamente as nossas ações elas se dão durante o horário normal de funcionamento da universidade. Entendi. E E de existe alguma ideia de mudar um pouco esse horário de funcionamento? Existe alguma? Já houve uma iniciativa logo no início da gestão do professor Fernando Tadeu, né, que foi pró-reitor, juntamente com a Virginia Kaufmann, que era a coordenadora de cultura na época, houve uma iniciativa do museu abrir aos sábados, porque aos sábados, ali no Centro Cultural, funcionava o Maracatu, hoje não funciona mais o Maracatu, e funcionava uma escola de teatro do Cena Livre, se eu não me engano, que são projetos Uhum, de extensão. sim. Então, a ideia era abrir os museus aos sábados à tarde, justamente para aproveitar esse fluxo que tinha no Centro Cultural, além desses projetos de extensão, também o fluxo das pessoas que fazem caminhada na própria universidade. Só que era Uhum. muito complicado, porque, é, por exemplo, só ficava eu, então eu tinha que ir todos os sábados. O quadro de pessoal do MAC ele é muito reduzido, e para você fazer esse processo de convencimento, né, da pessoa trocar um dia de semana para ir no final de semana, sendo que isso não está institucionalizado, é complicado, porque o que a gente toma posse justamente para tomar posse enquanto servidor público, o nosso horário já está pré-definido, né, de segunda a sexta, dentro desse horário da UFMT. Então, se vai alterar o horário, tem que ser feito acordos, principalmente tem que ter interesse também do servidor em questão para fazer. Mas nessa experiência nos sábados, assim, não houve um aumento significativo do público. Eu acho que ele precisava continuar por mais tempo, precisava inclusive de maior divulgação. E também a gente tinha um problema com a segurança, porque lá no Centro Cultural a gente tem apenas um segurança para todo o Centro Cultural, então ele tinha que fazer ronda. E quando ele se ausentava ali do espaço, do Centro Cultural, era complicado, porque como todos os outros setores não estavam funcionando, eu estava no museu sozinha. Então, teve alguns momentos que foi realmente alguns momentos que ofereceu perigo, inclusive, né? Tanto para minha segurança quanto para a segurança do acervo. E por isso que não foi dado continuidade a essa iniciativa. Ah, precisa de estrutura, né? Não dá para fazer do nada, não, né? Sim, por mais que a gente tente, a gente precisa do apoio da universidade como um todo, porque é muito difícil. As pessoas às vezes pensam que é só em âmbito de Proceb, não. A iniciativa ela tem que ser levada, tem que ser discutida e principalmente apoiada, né? Pela Por universidade outros. toda. Todos os setores, né? A Sim, segurança mesmo, que é um setor específico, né? Precisa. sim, E aí já é outra luta. E também os gastos, né? Os custos que isso que é provavelmente para colocar mais um segurança, considerando a,
considerando o orçamento da universidade, para colocar mais um segurança ali, é mais um segurança, mais uma diária, né? Sim, Provavelmente. e recentemente a universidade sofreu cortes drásticos, né? A cultura Sim. principalmente. O MACP contava com 2 bolsistas. Nós perdemos os bolsistas, nossas bolsas foram cortadas. Então, na verdade, vários setores houve cortes. E o da cultura foram cortes drásticos. Então, assim, o que a coordenação de cultura buscou fazer foi justamente buscar parcerias externas. Mas essas parcerias externas não vão suprir demandas que são essenciais ou que são que a própria instituição deveria, né, suprir. Mas que infelizmente houve cortes e a gente precisa se adaptar, né? Eu acho que todo o setor cultural, dentro e fora das universidades, estão sentindo, né? Realmente a gente teve um abandono aí desse setor e acho que vai demorar para a gente retomar, sei lá, um período de investimento e tudo mais. E Sim, aí o povo sempre diz, mas vai atrás de dinheiro privado. Mato Grosso, por exemplo, muitas vezes a gente vai atrás, né, de parceria privada, mas as empresas não estão muito interessadas no geral, né? sim. Principalmente aqui em Mato Grosso, as empresas daqui que trabalham com soja e tal, elas não estão muito interessadas em vincularem um nome a esse tipo de manifestação cultural. Preferem E trabalhar com a exposições, Rouanet é shows. complicada também, né? Porque precisa de pessoas que realmente entendam a aplicação da Lei Rouanet e principalmente para fazer esse processo de convencimento do empresariado, né? Eles entenderem, se sensibilizarem que investir na área de cultura pode também gerar uma cadeia lucrativa, porque há pesquisas que mostram, né, que todo o dinheiro que é investido em cultura ele retorna para a sociedade. Sim, Então, mas o empresário ele tem um número enorme de possibilidades de investimento, de iniciativas culturais, né? Aí a gente está falando de maneira ampla. Então a Lei Rouanet, ela beneficia, que agora não é mais Lei Rouanet, tem outro nome, mas funciona do mesmo modo, beneficia desde show sertanejo, exposições agropecuárias, né? Até museus, sim, peças de teatro, ações de arte contemporânea. E aí todo mundo bate na porta das mesmas empresas. Aqui em Mato Grosso vai atrás da AMAGE, da ProSoja, esse povo aí para ver se consegue, né? sim, E aí, como eles têm uma gama enorme de possibilidades, eles acabam pensando do ponto de vista do marketing, né? Onde eles querem associar a imagem deles e onde eles vão ter alcance maior de pessoas, né? sim. Sempre também Então, ainda tem esse dilema. sim, Porque, mas é justamente a questão acho que de buscar a integração, né? Que muito assim a proposta atual da coordenação de cultura, por exemplo, da UFMT, é de tentar não trabalhar, por exemplo, o MACP isolado, sempre trabalhar uma ação do MACP com o cineclube, com o coral, com a orquestra, né? Desde que a coordenação de cultura atual, a Tânia, assumiu, ela tem dado esse viés para as ações. Porque além da gente pensar na questão dos recursos, a gente traz visibilidade para todos, né? Para a unidade. Porque justamente quando você se isola, você fica mais fraco, né? É aquele ditado, a união faz a força. Então, quando você associa a sua imagem e vincula mais possibilidades, você consegue fortalecer e tentar. É, essa questão justamente é sempre a discussão, né, da cultura. Tem trabalhos que vão ter menos visibilidade, vão ter aqueles que, por exemplo, o sertanejo aqui, com certeza ele vai ter muito mais visibilidade. É aquela ideia da indústria cultural, mas vamos uhum. tentando. E, É isso aí. e o pior é que os editais, né, que eram públicos, também deram diminuída drástica, quase inexistentes. E simplesmente a gente são tempos difíceis, né? E o Covid também chegou para acentuar essa situação. Museus Sim, piorou agora vão ser bastante. autorizados a vender obras de arte para poder sobreviver. Existem pesquisas que dizem que museus que foram fechados, eles não serão reabertos. Então, são tempos difíceis. E precisamos buscar meios para sobreviver. Tá complicado, né? É bastante preocupante.
E é aquela história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come também. Se abrir não, é uma coisa absurda também, né? Que É, no meio da pandemia não tem como acontecer essas coisas. E ao mesmo tempo é desesperador. A gente sabe da importância para a cultura, das coisas abertas e também dos eventos acontecerem, né? Principalmente para quem está na ponta, trabalhando com isso. sim, com certeza. A gente não tem essa questão do orçamento, né? Porque o MACP é uma instituição pública, está dentro da esfera da UFMT, e a UFMT, de um modo geral, as aulas estão paralisadas e impossibilita, de fato, que alguns trabalhos sejam feitos. Inclusive, nessa época, a gente está até aproveitando para dar continuidade nesse processo justamente de documentação, porque não podemos trabalhar com exposições. Algumas iniciativas, como disse, a Coordenação de Cultura fez a plataforma Cultura e Vivência para manter o diálogo com a comunidade, para não paralisar as atividades, foi dada a alternativa, né, de trabalhar com essa questão virtual, do virtual. E o MACP, por outro lado, a gente está aproveitando esse período, né, para trabalhar com o acervo, trabalhar com esse projeto de documentação, fazer a revisão do inventário que já foi feito e a partir dessa revisão do inventário a gente dá continuidade à formatação de um projeto na extensão para conseguirmos bolsistas voluntários, porque, como eu disse anteriormente, as nossas bolsas que eram pagas, elas foram cortadas por conta justamente desses cortes na própria verba da universidade. E a gente trabalhar basicamente com acervo. Também, dentro do projeto de exposições, com esse corte de recursos, a ideia também é trabalhar o acervo do museu, né? A gente, como seria difícil, né, viabilizar exposições novas, com produções novas, produções recentes, já que os artistas, os produtores, não há dinheiro, digamos, circulando, vamos trabalhar o acervo, dar visibilidade ao próprio acervo do MACP. Aí vai ser trabalhado todo o acervo, juntamente com o conselho curador do museu, principalmente com a Aline Figueiredo, né, que ela é a presidente do conselho. A Aline elaborou propostas para trabalhar exposições dentro de subtemas, né, na exposição do MACP. Então, ao longo, estava previsto para esse ano de 2020, e eu creio que ele se mantenha para 2021, trabalhar todo o acervo do MACP em exposições que elas serão rotativas, digamos. Não é itinerante, porque itinerante significaria sair do museu, mas seriam rotativas. Então, a gente inicia com um subtema e aí, por exemplo, a mesma peça ela pode ser aproveitada para outras exposições com o tema que dialoga, de modo a minimizar os gastos. Porque a ideia justamente é essa, né? A gente já tem consciência, né, que os recursos estão de fato escassos. Terrível. É isso. A gente está chegando mais ou menos no final. Eu queria saber se tem alguém, alguma pergunta. A Ruth Albernaz falou que você é uma guerreira. Eu quero saber se tem gente aí que está afim. O João Travassos disse que Cuiabá é um lugar legal, tem planos de morar aqui. Pode vir, João. Cuiabá é um coração de mãe. Cabe todo mundo. É mesmo. O que eu conheço de baiano que está aqui. A Ruth está sonhando com o anexo. O Bom, anexo é o alguém sonho de tem. todo mundo. Oi? O anexo também é meu sonho. Maravilha, fica bom, né? Porque só tendo aquele espaço ali para exposição. Não, e a Quando gente não pode tem trabalhar. exposição. A gente pode fazer um Uhum, trabalho de ação educativa muito mais amplo, para a gente, sim. de fato, estudar a história das artes plásticas em Cuiabá. O que seria bastante importante. Sim, e aí a gente poderia ver lá as gerações de artistas, né? Primeira geração, segunda geração, a terceira geração, e os artistas novos, poderia se trabalhar com os meninos Pedregal, ter tudo lá linkado para que as pessoas pudessem enxergar, né? Essa história de fato seria vista de um modo mais amplo, porque com exposições de curta duração individuais são recortes e no anexo estariam Uhum. todos, né? Todos estariam contemplados nesse espaço.
Sim. Bom, vamos torcer para os empresários acreditarem e injetarem dinheiro aí nessa iniciativa, até porque os projetos do Porto Caio são lindos, eu acho que vai acrescentar arquitetonicamente bastante ao espaço. Silvia, desculpa, caiu do nada, né? Geralmente tem um avisozinho aqui, Sem caiu problema. do... Aí eu só te convidei para a gente se despedir do povo. Ah, tudo bem, muito obrigada. Agradeço a você, agradeço a Viviane o convite. E agradeço a oportunidade, né? Falar um pouquinho do MACP. Quem tiver interesse pode nos buscar através das redes sociais, macp.museu. A gente está no Instagram, nosso e-mail é macp.museu@gmail.com.br e a gente continua trabalhando de casa. Alguns trabalhos são feitos na universidade, mas quem quiser nos contactar são essas as redes, né? O e-mail e o Instagram, que a gente sempre está respondendo. Legal, muito obrigado, Silvia, pela gentileza, tá? Você ter superado aí a sua timidez para vir falar com a gente, foi muito interessante, adorei ouvir, adorei Pois o é. papo, bastante informativo. E estou feliz de saber que o Marco está em boas mãos. Ah, obrigada. Gente, quem participou, muito obrigado, passou por aqui e participou, fez perguntas, muito obrigado. Tenham uma boa semana, se cuidem. Silvia, quando acabar a pandemia, vou levar você para conhecer os lugares onde as pessoas andam na rua em Cuiabá. Mas Ah, por sempre à favor. noite. Mas Eu gosto sempre à de ver noite. gente. Por favor, gosto de ver gente. Isso. Vou levar o lugar da muvuca, onde o povo fica na rua. Você gosta disso. Gosto. Vou te apresentar essas partes da cidade. Tá bom? Pode deixar. Fica aqui o Obrigada. compromisso. Eu que agradeço. Tenha uma boa noite, boa semana, viu, Silvia? Você Muito obrigado. também. Tchau, Tchau. tchau, gente.